All right, my lords, we shall begin. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Mister, o seu podcast de teologia reformada. Meu nome é Alexandre Rocha e eu me predestino. Meu nome é Diego Montenegro e sorria, você está sendo predestinado. Então, pessoal, no episódio de hoje nós somos abandonados. Abandonado por você! Só estamos Diego e eu. Infelizmente o Thiago e o Piton não puderam gravar e é aquela coisa, se só tem tu, vai tu mesmo. Vai ser só nós dois e aceita. A verba do estúdio só deu para contratar os dois. Exatamente. E no episódio de hoje, que é o episódio 6, nós vamos falar sobre os decretos de Deus. E nos recados da Abadia de hoje, nós queremos agradecer mais uma vez a todos os ouvintes que têm acompanhado o nosso podcast, a todos os feedbacks que nós temos recebido. Muito obrigado ao pessoal que ouviu o nosso último episódio a respeito dos cristãos e a universidade, foi bem legal, tivemos alguns feedbacks bacanas. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem de olho no nosso canal no Instagram, no Facebook, e em breve teremos mais novidades para vocês. A gente também tem o nosso grupo no Telegram, vamos deixar aqui o link no post, vocês acompanham por lá também com a gente, pode interagir com a gente, tem uma galera bem bacana lá. E é isso, vamos pro episódio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a pergunta de número 7 do Breve Catecismo. Vamos retornar aqui nossos trabalhos no Breve Catecismo e vamos conversar um pouquinho aqui, Diego e eu, a respeito da pergunta de número 7. E a pergunta de número 7 diz o seguinte: que são os decretos de Deus? E a resposta é: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua glória, ele preordenou tudo o que acontece. E para checar as bases bíblicas, você pode consultar Efésios 1:11, Atos 4:27 e 28, o Salmo 33:11, Efésios 2:10 e Romanos 11-33. Essas são algumas das referências que você pode consultar lá para conferir. Pois bem, partindo para as questões introdutórias, vamos falar a respeito do que significa dizer que Deus tem propósitos eternos. Eu acho que significa dizer que a história, né, que é a nossa percepção do tempo, da realidade temporal, ela não é feita, ela não vem e ela não é feita do acaso. Né? Significa que as coisas que estão acontecendo na nossa realidade temporal, ela tem algum sentido. Aí a gente não vai... Talvez não precise entrar ainda no mérito do qual é o sentido da realidade, mas só de ter a palavra propósito já está implícito aí, até explícito mesmo, tem um sentido, tem um porquê e um para quê da história se desenrolar. Então, aí quando a gente acrescenta a palavra eternos, a gente está dizendo que esses propósitos, eles, apesar de se desenrolarem na história, a gente percebê-los na história, eles não nasceram na história, são propósitos que antecedem a existência da história, do aspecto histórico, e também vão além da história, ou seja, quando o tempo se encerrar, esses propósitos eles continuam existindo, porque eles são propósitos que são supratemporais, não são atemporais, né, que é diferente. Eles são supratemporais, eles estão acima do tempo, foram criados antes do tempo, se desenrolam no tempo e resistem ao fim do tempo também. Então acho que é isso que significa que Deus tem planos que antecedem a existência da história e que esses planos estão se desenrolando agora na história, né? Durante o tempo histórico que a gente vive. Pode começar por aí. É bem isso que você falou mesmo, assim, dizer que Deus tem propósitos eternos é dizer que na eternidade, num tempo fora do tempo, Deus planejou certas coisas e que no tempo ele ia concretizar esses planos que ele planejou na eternidade. Isso, e que esses planos continuam para além do tempo também.
Mas assim, como é que a gente pode ver assim, o conselho da vontade de Deus assim, regendo a história? Aí sim a gente entra no desdobramento que a gente precisa ser um pouco mais preciso na resposta. Como eu disse antes, esses decretos eles estão antes do tempo, eles começam antes do tempo, antes da esfera temporal. Então, quando a gente diz que eles são supratemporais, tem mais uma implicação. A implicação é que eles não estão sujeitos ao tempo, no sentido do desenrolar das coisas. Como assim não estão sujeitos? Significa que coisas que acontecem no tempo não podem, por definição, mudar esses propósitos, porque eles são eternos. Então, é totalmente diferente o conselho da vontade de Deus do nosso conselho. Por isso que acho até interessante a palavra que você usou, que é regendo, né? Ou seja, dá uma ideia de atividade, não só de passividade. Porque a nossa vontade é diferente. A gente tem desígnios, a gente tem vontades que a gente tem um determinado tempo, mas que elas podem não se concretizar por vários motivos, como, por exemplo, a gente ver fatos novos que não são previstos, né, imprevisíveis, ou então a gente não tem poder para concretizar um desígnio, uma ideia nossa, ou então porque de repente a gente percebeu que aquilo não era bom e a gente não quer mais fazer aquilo. Então isso vem do fato de que nós, seres humanos, estamos sujeitos ao tempo, mas Deus não está sujeito ao tempo. É por isso que os decretos dele são eternos, e é por isso que o conselho da vontade dele, ou seja, rege a história de uma forma que esses propósitos não se alteram. Porque como os decretos de Deus são bons, então ele nunca vai perceber que fez algo errado, porque os decretos dele são bons. Isso a gente já viu quando a gente falou dos atributos de Deus alguns episódios atrás. E também Deus é todo poderoso, então ele não vai encontrar nenhum problema que limite os planos dele, que faça com que ele tenha que mudar os planos dele, por assim dizer, por impotência, estou dizendo. E também ele não muda no sentido assim de se arrepender de algo que ele planejou e aí de repente ele achou que aquele plano não era bom. Lógico que nesse momento algumas pessoas vão pensar, mas tem aquele verso ou tem aquele verso que diz que Deus se arrependeu. Mas aí tem algumas explicações que a gente não vai entrar no mérito para dizer o que significa aquele tipo de arrependimento de Deus. Mas não é um arrependimento no sentido de reconhecer que o plano dele era falho ou moralmente reprovável e ele se arrependeu do que tinha feito. Então, essas são as diferenças do conselho da vontade de Deus para o conselho da nossa vontade, que é uma vontade sujeita ao tempo, às vicissitudes do tempo. Deus não está sujeito a isso. Mas, como nós... porque assim, também, a respeito dessa questão, é bem tranquilo, cara, porque, tipo assim, Deus está fora do tempo, mas nós não estamos. Então, assim, para ele se relacionar conosco, ele deve atuar no tempo, né? Para haver qualquer tipo de relacionamento, porque nós estamos presos a cada momento. Então, tipo, nós vivemos momento a momento. E quando Deus muitas vezes faz algumas ameaças e a pessoa volta atrás, ele volta atrás no juízo que ele disse que traria, mas não é porque, tipo assim, era um juízo, como eu posso dizer, errado, exagerado, que Deus errou, eu fui muito duro. Não, é porque a pessoa voltou atrás e, tipo assim, então Deus revogou, mas assim, não é o mesmo arrependimento que nós temos. O nosso arrependimento é sempre fruto de algo errado que nós fizemos. Essa dinâmica de Deus em relação a nós, esse relacionamento, é o que dá a possibilidade de nós podermos experimentar algo de Deus, né? Porque imagina se... porque às vezes a gente tem essa noção de que Deus é algo rígido, algo endurecido e que não há relacionamento, né? Não, tipo, se você voltar atrás, então, tipo assim, Deus não vai voltar naquilo que ele disse que ia fazer, porque você voltou atrás, mas, tipo, isso não de maneira nenhuma, isso abala o decreto de Deus. Isso daí não faz o decreto de Deus não se cumprir. Quando o pessoal se debruça a estudar isso, tem aquele conceito da teleologia, né, do telos, né, qual é o propósito das coisas. Então, quando as pessoas estudam essa questão da agência de Deus na história, eu já vi algumas pessoas dizendo, alguns teóricos dizendo assim, que Deus, ele decreta na eternidade o propósito de todas as coisas, como todas as coisas vão ser finalizadas, né? Como é que as coisas, qual é o propósito final daquelas coisas. Então, por exemplo, uma pessoa ser salva, e o propósito final da salvação, quando ele decreta a salvação de uma pessoa, é para que ao fim da estrada a pessoa seja salva, mas aí na estrada muitas coisas podem acontecer, e por Deus se envolver na história, por meio da agência do Espírito Santo, por outros fatores, como a igreja e tal,
vai ter momentos na história que a gente humanamente preso à história vai achar que de repente uma pessoa se desviou, que de repente aquele cara não é mais salvo e tal. Mas se Deus decretou na eternidade que aquela pessoa é salva, a gente sabe que na agência da história Deus tem um plano para isso. A gente não sabe qual é o plano, mas Deus tem um plano para isso. A questão é como você falou, como a gente está preso momento a momento, a gente sempre julga pelo nosso presente, né? Então se a gente está vendo alguma coisa no presente, a gente associa logo, então é porque Deus quis. E, na verdade, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe qual é o propósito que Deus projetou por Telos, né? O propósito final daquela pessoa, daquele tipo de coisa. E isso é um efeito típico de quem está preso à história, né? Que é o efeito de sucessão, né? Inclusive, o pessoal da história estuda um pouco isso. Pena que a gente não tem o Pitão hoje para falar sobre isso aqui, mas o efeito de sucessão é o efeito de se estar sujeito à história, ou seja, você só consegue perceber fatos pela sucessão deles. O tempo é uma coisa muito complexa, né? Até filosoficamente falando. Como é que a gente sabe que a gente está preso ao tempo? Porque a gente percebe a sucessão de fatos. Você percebe que tem um fato que aconteceu e que esse fato de repente pertence ao passado e você logo tem uma consciência de que fatos virão à frente. Aí você faz essa divisão de passado, presente e futuro. Essa coisa meio complexa é de quem está sujeito à história. E Deus ele se faz presente na história por nossa causa, para interagir conosco, porque ele é relacional. Mas a gente não pode achar que Deus está, dos propósitos eternos dele, sujeito a esse aspecto de sucessão. Essa que é a grande questão, né? Sim, cara. E, eu tava hoje... eu tava pensando a respeito dessa questão a respeito do tempo, porque a EBD foi um pouco sobre essa questão do tempo, né? E trazendo uma aplicação prática, eu estava pensando a respeito dos tempos que nós temos, né? Passado, presente e futuro. Acho que todo mundo, né, que já quis mudar alguma coisa do passado, se arrepende por ter feito algo e se pudesse voltar no passado, faria algo diferente. Muita gente foi machucada por algo que aconteceu no passado, muita gente sofreu um dano muito sério por algo do passado, e também muita gente vive ansiosa e insegura em relação ao futuro, com medo do que pode acontecer, ansioso porque espera algo bacana ou algo ruim. E, enfim, são dois tempos em que a gente não tem o mínimo domínio, né? É passado e futuro. E de alguma forma, ambos tempos, o passado e o futuro, nos afetam. E eu estava pensando, até conversei com a minha esposa a respeito disso, que como Cristo, a crença, a fé em Cristo, muda a maneira como nós enxergamos passado, futuro e até nosso presente. Se eu creio em Cristo, o meu passado não me define, o que aconteceu comigo não me define, porque a Bíblia diz assim que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas, né, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o meu passado não me define mais, o que me define é Cristo, e eu também não preciso ficar com medo ou ansioso pelo que vai acontecer no futuro. Porque a Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia também diz que aquele que começou a obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, nós estamos nas mãos do Senhor do tempo. Nós estamos na mão do soberano. Nós estamos nas mãos do Deus que governa céus e terra. Então, isso tem que me consolar, cara. Isso tem que me dar algum consolo. Tem que me dar tranquilidade de saber que, como diz aquele cântico, pois ele vive, posso crer no amanhã. Temor, porque eu sei que o meu futuro está nas mãos de meu Jesus que vive está. Então, já que eu não posso mudar nem passado nem futuro, não tenho domínio sobre essas coisas, mas eu posso mudar a maneira como eu enxergo o presente. E a melhor maneira de ver o presente é vê-lo pela fé em Cristo mesmo, é confiando em Cristo, é confiando no seu poder, confiando em sua soberania e que ele nos regerá com a sua mão amorosa até o fim, cara. Então, isso é consolador pra gente. Isso deve ser consolador. Sim, sim. E aí você, inclusive, tocou no ponto e ajuda a responder de fato a pergunta. A sua pergunta foi como é que a gente pode ver o conselho da vontade de Deus regendo a história. E aí você citou alguns versículos que ajudam. Então, assim, eu entendo assim, que o melhor ponto de partida pra gente começar a responder isso daí é a criação. Justamente o início de tudo de Gênesis lá. Porque lá tem um tripé que para mim assim, ele é o norte de como a gente percebe, sabe, a agência de Deus na história. A gente tem
três coisas lá na criação. Primeiro, Deus criando tudo, né? Os céus e a terra e tal, e aí termina com a humanidade. E aí ele criou a humanidade justamente, bem claramente lá no texto de Gênesis, com o propósito de ter comunhão. Dá pra ver a iniciativa de Deus em ter comunhão com a gente. Só que a gente tem um segundo ponto desse pilar, que é a queda, né? Queda, separação. A gente viu essa comunhão ser fragilizada, até quebrada, de certa forma. Mas a gente vê logo em seguida Deus tomando partida de se comprometer a restabelecer essa comunhão. E é por isso que foi importante você citar tanto o cântico aí, como os versículos, porque todos eles têm uma coisa em comum. Eles apontam para um futuro onde tudo vai dar certo, Por quê? Porque justamente quando essa comunhão foi quebrada por nossa culpa, Deus tomou para si o trabalho de restabelecer essa comunhão. Então, já que tudo se trata da comunhão, porque Deus criou o homem para ter comunhão, essa comunhão foi quebrada e ele vai restabelecer essa comunhão, então parece que a comunhão entre nós e ele é meio que um fio que perpassa toda a história. Então, se a gente conseguir ler a história procurando indícios de restauração da comunhão, a gente consegue ver Deus agindo na história. Se não tiver nada na história que, sei lá, de alguma forma indique que Deus está trabalhando para nos aproximar dele, aí de fato a gente pode admitir que Deus não está presente na história. Só que quando a gente olha a história da humanidade, aí a gente começa no Antigo Testamento, vendo diversas manifestações criando, sabe? Até se a gente falar assim, se a gente estiver falando como um cético aqui que não acredita em Deus, a gente vê até sociologicamente, culturalmente, Deus separando uma coisa para ele, uma cultura própria dele, um povo próprio dele. E já a gente aqui que assume Deus como pressuposto, a gente vê que tudo isso era um plano redentivo dele, desde lá do Antigo Testamento para a criação do povo de Israel, desembocando agora na igreja, na Nova Aliança, a gente vê Deus criando meios para se aproximar da gente e fazer com que a gente seja reconciliado com ele. E aí Cristo, sabe, na forma mais palpável possível, né, encarnando, estando no nosso meio em forma humana, para mim é a evidência mais clara, e aqui eu estou usando o termo evidência não naquele sentido de tentar provar cientificamente, tá? É evidência porque apareceu, foi visível, eu acho muito interessante Pedro dando testemunho, sabe, pois nós o vimos, sabe, Pedro falando que estiveram com ele, sabe, Pedro dando um testemunho de que aquilo tudo foi muito real para eles, então nossos olhos vimos, nossas mãos apalparam. Exatamente. Quando eu vejo Pedro dar esse tipo de testemunho, para mim é claro o seguinte: Deus chegou ao nível máximo de provar que está aqui para restabelecer a comunhão dele. Ele mandou o filho dele se sacrificou, verteu o sangue dele e ressuscitou para garantir a nossa ressurreição também, que consumará, sabe, o restabelecimento dessa comunhão nossa com ele. Então, é muito interessante também uma outra coisa, quando a gente vê lá em 2 Timóteo 1, versículo 9, Paulo fala da vocação dele, ele encoraja Timóteo, e ele fala assim, olha, você não tem que ter vergonha de mim, encarcerado, mas você tem que ter fé nessa sua vocação, nessa nossa vocação que é eterna. Paulo tem uma certeza da vocação dele que é eterna. Só que ele diz logo no verso seguinte, no 10, o seguinte: essa vocação, essa graça que nos foi dada, essa vocação eterna, agora foi manifestada, ou seja, no aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo associa uma coisa que é eterna, transcendente, a uma coisa que é presente, histórica e imanente, né, que é a pessoa física do Senhor Jesus. Então fica claro na leitura do Evangelho, na leitura cristã, que o Senhor Jesus ele concretiza da forma mais perfeita a ação de Deus em restabelecer a comunhão. Então para mim é assim que a gente vê na história a agência de Deus, o conselho da vontade dele, cumprindo os decretos eternos dele. Aqueles decretos eternos não podem ser frustrados nem mesmo pela queda, nem mesmo pelo pecado. Então ele está dando, vou dizer assim, está dando um jeito de fazer com que o propósito eterno dele seja cumprido. Eu acho que essa é a melhor forma de entender como a agência de Deus está na história, restabelecendo a comunhão. Sim. Muito bom. Eu acho que eu estou sendo visado por alguma coisa. Já pensou nisso alguma vez? Como se sua vida estivesse sendo manipulada? Não. Cara, e assim, mas como é que essa pré-ordenação de tudo que acontece, como é que isso de alguma forma glorifica a Deus? Pois é outra coisa que a gente viu falando dos atributos de Deus, né? Que tudo que ele faz é para a glória dele, e hoje a gente viu também algo sobre isso. Eu acho que tem a ver com a glória dele, porque a gente falou aqui de instâncias temporais, né? Por exemplo, as nossas vontades parecem frustradas. Você falou também de
de olhar para o passado e se sentir machucado por algo que aconteceu, de ter incertezas diante do futuro. Eu acho que a glória de Deus é exaltada nessa, entendendo a pré-ordenação, porque quando a gente consegue identificar na história a agência de Deus fazendo com que a gente seja reconciliado, a gente vai perceber que o poder dele está nisso, sabe? Por que eu estou usando a palavra poder? Porque poder tem a ver com isso, com força, com quebrar, sabe, barreiras. Então eu acho que ele é glorificado porque ele age numa instância temporal que pra gente é totalmente confusa. A gente olha a história e não entende por que uma pessoa da nossa família faleceu, às vezes de uma forma cruel, às vezes de uma forma muito abrupta. A gente não consegue entender isso, mas a glória de Deus é exaltada no fato de que todos esses acontecimentos, por mais dolorosos, por mais complicados de aceitar que eles sejam no tempo, para Deus, tudo isso vai, como você até citou o verso, tudo isso coopera para o nosso bem. Então a gente é limitado a sofrer temporalmente aquelas coisas, mas Deus está usando todas as coisas, a gente não sabe muito bem como, e isso nunca vai bastar para uma explicação racional dos problemas da vida e tal, mas a gente precisa entender que tudo isso o Senhor está agindo para garantir que seres falhos, como nós, seres humanos, que essas incertezas também, a gente vai inclusive participar do propósito dele. E aí eu volto para citar Paulo, que eu citei antes lá em 1 Timóteo, quando ele disse que, apesar de estar encarcerado lá, para ele o mais importante era focar no propósito divino, focar no que Deus queria fazer por meio das adversidades. E eu acho que isso daí, esse entendimento de Paulo, inclusive, é o que embasa ele a mais para frente, no verso 12, lá de 2 Timóteo, capítulo 1, a dizer que ele está, por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essas duas coisas não estão distintas, sabe? Paulo falando sobre a tribulação dele, sobre estar encarcerado, e Paulo dizendo que não se envergonha do que está passando, não se embaraça com o que está acontecendo, porque ele sabe que Deus vai guardar o depósito dele aquele dia. Essa certeza dele aquele dia, sabe? Até aquele dia, esse dia que está para além do tempo, consolava Paulo. Então, assim, isso para mim glorifica a Deus, sabe? Como que ele consegue, na agência do tempo, que é ao que nós estamos limitados, nos mostrar um pouco do que ele está planejando para a eternidade. E cara, assim, muita gente também tem um entendimento errado a respeito da pré-ordenação de Deus que glorifica o Senhor, no sentido de que, então quer dizer que uma pessoa que foi estuprada, que sofreu alguma coisa dessa natureza ou de algo terrível, então isso é para a glória de Deus? Cara, não é isso que a gente diz. O que a gente diz é que na eternidade, no dia do juízo, no dia do julgamento de todas as coisas, nós de fato saberemos a razão de todas as coisas, ou não, né, também, mas eu creio que nós saberemos a razão de todas as coisas, e nós vamos ver toda a história nós vamos ver Deus punindo o mal, Deus manifestando a sua justiça de forma plena, perfeita, e isso trará glória a Deus, e isso de alguma forma glorificará o nome do Senhor. Todos nós estaremos diante do Deus eterno, prestando contas dos nossos atos, e Deus será justo, o justo juiz, que através da sua justiça glorificará o seu nome, punindo o mal. E, cara, isso é uma coisa que me consola muito, cara, saber que existe um Deus que governa todas as coisas, que é soberano, que está controlando todas as coisas, e que o mal só não é pior porque ele restringe o mal, apesar do mal, muitas vezes na história, você vê que ele tem proporções absurdas, né? Você vê o Holocausto, e aqui ninguém está diminuindo a maldade, a vileza do mal. O que nós estamos dizendo é que nem mesmo o mal, por pior que seja, por mais absurdo, por mais ultrajante que seja, ele não está fora do controle do nosso Senhor. É isso que nós estamos dizendo. E que de alguma forma, naquele dia, Deus será glorificado em todas as coisas. Nós vamos olhar e dizer assim: Tu és glorioso, Senhor. Tu és justo, sábio, Tu és todo-poderoso, e o Teu propósito permaneceu de pé, apesar de nós. Eu acho que uma outra coisa muito interessante é que quando a gente lê o Apocalipse, fala que Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas e que não vai mais haver choro e tal.
Eu acho isso engraçado porque algumas pessoas conseguem superar seus traumas aqui ainda na vida, né? Mas tem pessoas que podem, sei lá, até morrer antes de conseguir aceitar certas coisas, podem morrer magoados com alguma coisa. E é interessante a gente ver essa dimensão do choro passando por uma outra vida, né? Passando para a eternidade. Mas eu fico imaginando quando Deus manifesta essa eficácia do consolo dele, porque diz que ele limpará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais choro. Ou seja, de alguma forma aquilo bastou, aquilo consolou. Então, não vai, como tu disse, mesmo esse mal sendo tão grande, de alguma forma Deus vai fazer com que o nosso coração descanse nele. E isso daí é para a glória dele, porque como é que a gente explica isso, né? Se a gente passa às vezes uma vida toda lidando com um problema e a gente às vezes não consegue superar esse problema. Agora tá escrito, cara. Tá escrito e a escritura não falha. Se tá escrito que não haverá choro, não haverá choro. Não haverá choro. A gente vai compreender quando diz assim, a gente vai entender a razão das coisas ou não. Eu não sei se a gente vai entender a razão exata, sabe? O papel de cada evento na história. A razão de cada evento que aconteceu na história. Não sei se a gente vai entender isso lá. Mas uma coisa a gente vai entender. Que a graça de Deus vai superabundar nisso tudo. Sabe? A certeza da nossa fé nele, o consolo que a gente vai ter dele, vai superabundar em cima de tudo isso. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. E outra coisa também, sobre o nosso sofrimento aqui nessa terra, a gente não pode esquecer também em Apocalipse, que diz que lá João via lá na visão dele, na revelação, que o choro, que o canto, que as orações dos crentes aqui na terra estavam subindo. É uma coisa que é interessante lá em Apocalipse também. Deus, fora do tempo, está tendo contato direto com as coisas que estão acontecendo no tempo. Então, como tu disse, o mal vai ser punido. Porque essas orações estão chegando a ele, e os que maltratam a igreja, eles vão encontrar punição. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que ter certeza também. Então, sem dúvida, isso tudo glorifica Deus, porque ele tem um papel fundamental no que ele quer fazer com a gente, agora na história e principalmente na glorificação, no final de tudo. Eu acho que eu tô sendo visado por alguma coisa. Já pensou nisso alguma vez? Como se sua vida estivesse sendo manipulada? Não. Então, agora pegando uma questão um pouco mais polêmica, que quase não dá treta no meio protestante, a respeito da predestinação e o livre-arbítrio. Como é que essa predestinação interfere no nosso livre-arbítrio, cara? Antes de mais nada, eu vou ler um texto aqui na Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 3, no primeiro parágrafo, diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Aí lá no item 7 desse mesmo capítulo 3, diz assim, que Deus ele concede ou recusa sua misericórdia aos homens. Então, disso tudo, ou seja, de um texto que diz que Deus não torce a vontade do homem como se ele fosse um autômato, como se ele fosse um boneco, e também coloca a ação de Deus ali como conceder ou recusar a misericórdia. E aí a gente pode entrar muito no debate de só tratar assim rasamente a questão, ou Deus obrigou aquela pessoa a fazer, ou a ser pecador, ou Deus obrigou a pessoa a se converter. Só que na verdade, a Confissão de Fé ela não coloca Deus como causa da pessoa estar em pecado. Essa aqui é a questão. Tem gente que faz isso. Mas a Confissão de Fé de Westminster é bom que se diga que essa posição não é confessional, não é reformada confessional, cara, né? Essa posição que afirma que Deus é autor do mal, nenhuma confissão reformada afirma que Deus é autor do mal. Então por isso que eu fiz questão de ler a Confissão de Fé de Westminster, porque só lendo a pergunta que Deus preordenou todas as coisas, algumas pessoas podem fazer isso. Dizer que então, se uma pessoa está em pecado e tal, vai morrer em pecado, é porque Deus quis e tal. Então a gente precisa ler o documento aqui, eu fiz questão de ler o documento para mostrar que a Confissão de Fé de Westminster não está dizendo que Deus é a causa do pecado. Então ele não condena necessariamente a pessoa ao pecado. Não é culpa dele que uma pessoa morra ao pecado.
Ele apenas recusou sua misericórdia para a pessoa. Mas aquela pessoa estava naquela situação necessitada de misericórdia por sua livre vontade. Essa que é a questão que a confissão de fé está mostrando. Então, o que Deus faz apenas? Apenas esse repreado. Ele concede misericórdia a alguns. Então, quando ele concede misericórdia a essas pessoas, o que ele está fazendo, na verdade, é reabilitando a vontade da pessoa a fazer o bem novamente. Porque as outras pessoas estão fazendo mal livremente. Elas só não conseguem, elas não têm uma capacidade moral para ascender, sabe? Para ascender esse nível espiritual e ter comunhão com o Espírito por sua própria iniciativa. E outra coisa, a gente não... confessando a predestinação, a doutrina da predestinação, a gente não está dizendo que a liberdade humana foi afetada a tal ponto em que o ser humano não é mais responsável por uma xícara de café que ele resolve tomar. Não é isso, que algumas pessoas também transformam a doutrina da predestinação num quadro onde o ser humano é um fantoche. O ser humano está sendo movido por forças e ele não é autônomo por nenhuma de suas atividades. É por isso que eu li também o texto da confissão de fé. Ou seja, a liberdade do ser humano sobre questões secundárias e contingências da história é existente. O ser humano tem uma certa liberdade, é reconhecido aqui no texto, o ser humano tem uma certa liberdade. A grande questão é ele não é livre, já que ele está morto dos seus delitos e pecados, ele não é livre para escolher a Deus. O ser humano ele não tem essa capacidade de simplesmente decidir por ele mesmo: olha, a partir de agora eu quero ser salvo, vou me salvar. E vou fazer algo por mim que me leve à salvação. O ser humano não tem essa capacidade. Quando o ser humano atina para sua condição de miséria moral e deseja a salvação, é porque previamente Deus concedeu misericórdia a ele. Deus concedeu misericórdia àquela pessoa, você pode ter certeza disso. Então, respondendo finalmente a pergunta, não interfere na nossa liberdade. Não interfere porque Deus não foi a causa de a gente estar naquela forma precisando de misericórdia. Nós estamos ali porque nós queremos. E aí ele simplesmente concede misericórdia, nos habilita a querer a ajuda divina, o Espírito Santo e aí o dom da fé. É porque assim, é aquele lance, né, que Deus é tão soberano, a soberania de Deus é tão exaustiva que ela inclui a liberdade humana, né? Ela inclui a responsabilidade. Então, tipo assim, se você der um tiro em alguém, você vai ser preso, é culpa toda sua, mano. Deus não fez nada. Você que fez. Os nossos atos são reais, eles têm consequências reais. Eu lembro que quando eu comecei a conhecer a fé reformada, caramba, mano, a minha cabeça bugava, assim, eu ficava... Acho que é a experiência de quase todo mundo que começa a conhecer alguma coisa da fé reformada. Você fica assim, cara, como assim, bicho? Livre-arbítrio, predestinação, e agora? E, cara, eu entrei numa fase que, tipo assim, eu desisti de querer compreender esse trem, assim, como exaustivamente. Porque eu acho que a nossa mente, ela não está habilitada para esse tipo de coisa. Então, tipo assim, eu creio que Deus predestinou todas as coisas e eu creio que eu sou responsável por isso. E acabou. Eu sei que eu sou salvo porque Jesus me salvou. E eu sei que se por acaso um dia eu negar o evangelho, se eu apostatar, é por culpa minha, mano. A culpa é minha, eu que quis, entendeu? Lá no inferno não tem uma pessoa que possa dizer assim, não, eu tava doido para ir para Deus, mas assim, eu fui predestinado para ir pro inferno e eu vim para cá, mas eu tava doidinho para ir para Deus. Não, bicho. Como disse alguém, o hino nacional do inferno eu fiz do meu jeito. E é verdade mesmo. Todo mundo que for condenado vai ser condenado porque quis, porque não quis saber do Senhor, porque simplesmente negou a fé, entendeu? Disse não, eu não quero isso para mim, e acabou. E fosse salvo, foi salvo porque o Senhor eficazmente o chamou. Eu não entendo. Mas é assim. Exaustivamente não dá, né? Exaustivamente eu não entendo. Não sei porque que o Senhor resolveu escolher algumas pessoas e outras não. Não sei. O intuito do nosso podcast não é resolver essa questão. Não vai ser o nosso humilde podcast que vai dar um fim a essa questão. Não é mesmo. A gente só apontou para um ponto que é legal, porque de repente, sei lá, tem alguém que é iniciante ouvindo isso, e aí, iniciante que eu digo em fé reformada, assim, calvinismo, de repente, aí já fica claro que não é essa a nossa posição. A gente não está aqui dizendo que as pessoas vão para o inferno porque Deus quis e não Deus obrigou aquelas pessoas a ir no inferno. Porque eu vejo muito isso, assim, muito comum em ciclos calvinistas, as pessoas fazendo esse tipo de afirmação. E aí, o pior de tudo, sabe o que é? É que é essa visão que vaza para fora.
Eu tenho um colega que é adventista. Uma vez ele perguntou de mim de que igreja que eu era. Quando eu falei que eu era presbiteriano, aí ele já lançou logo essa. Então você crê que Deus manda as pessoas para o inferno? Então, assim, não sei porquê, não sei como, que são essas pessoas que conseguem fazer a visão externa que tem da doutrina da predestinação, entendeu? Eu acho que talvez a gente esteja fazendo uma coisa boa. Nós temos que, pelo menos o documento não diz isso. Eu acho que eu tô sendo visado por alguma coisa. Já pensou nisso alguma vez? Como se sua vida estivesse sendo manipulada? Não. Agora, tentando fazer umas questões mais aplicadas, mais práticas, assim, saber que Deus dirige a história conforme a sua vontade significa que a gente pode se acomodar com o status quo, com as coisas como estão, pensar, se Deus controla todas as coisas, se Deus predestinou, então deixa rolar, deixa como está. Pode, se a gente tiver uma compreensão bíblica, pode significar isso sim. Inclusive, eu acho que era exatamente esse o problema dos fariseus, né? Eles tinham um extremo conhecimento da escritura, mas era vazio de entendimento essencial do que aquilo queria dizer. E aí eles se acomodaram, não buscavam mais uma comunhão espiritual que lhes iluminasse. Aí por isso que Jesus dava tanto tapa na cara deles, porque o Senhor, pelo contrário, era conhecedor da essência do que a palavra queria dizer, porque ele veio do Pai e a comida dele era fazer a vontade do Pai. Então, por isso que entrava tanto em conflito o Senhor Jesus com os fariseus. Então, eu acho que o mesmo pode acontecer com a gente. Se a gente tiver uma má compreensão do que a Bíblia quer dizer, a gente vai acabar entendendo coisas que o texto não está dizendo. E um desses erros que a gente comete é esse que você mencionou, de a pessoa achar que de repente está tudo definido já, como eu disse no começo, todo mundo é um boneco sendo controlado, então eu não preciso ter meus próprios desejos, não preciso ter minhas próprias vontades com relação ao que eu vou fazer. E aí entra aquela questão do que o apóstolo Paulo fala, né, que você tem que desenvolver a sua salvação, mas isso está ligado, obviamente, com uma compreensão de que Deus, ele atua em nós, né? Deus atua em nós, ele faz com que o nosso querer seja modificado, que o nosso desejar, que a nossa atuação seja modificada. Mas nós temos que desenvolver isso. Então não significa de forma nenhuma que a gente pode se acomodar. A gente precisa entender na Bíblia, inclusive dá para voltar ao início do episódio, quando a gente falou de como esses propósitos eternos se manifestam na história, para entender aí que a gente não está acima da história. A gente não está lá vendo tudo de cima com as coisas já concretizadas, sabe? A gente está aqui. Então, se engana quem acha que algo na eternidade aconteceu, que agora você pode fazer o que você quiser na sua vida, que importa é o final, sabe? Como se o meio, como se essa história não importasse. Se não importasse, Deus não estava fazendo todo esse plano que a gente mencionou desde lá do Gênesis, juntando o povo de Israel, sabe? Se não importasse, esse desenrolar da história não tinha lugar. Mas se Deus está fazendo questão de fazer todo esse processo, de chamar desde lá do primeiro crente até o último, com certeza tem alguma coisa pra gente aqui. Com certeza tem alguma coisa nessa terra que a gente precisa fazer. Então a acomodação está totalmente fora do que um crente deve entender como a posição dele nessa vida. E é realmente uma má compreensão a respeito da soberania de Deus, né? Porque a soberania nunca exclui a nossa responsabilidade. A Bíblia, em diversas passagens, fala a respeito de, como você falou, desenvolver a nossa salvação, de perseverar na fé, de mortificar o velho homem. E isso são coisas que nós fazemos. A Bíblia diz assim, vocês têm que mortificar a carne, vocês têm que fazer isso. Mas nós fazemos porque o Senhor faz nós fazermos isso. O poder vem do Senhor. Então, acreditar que, porque tudo está predestinado e tudo Deus controla, e que isso de alguma forma elimina a nossa responsabilidade, pelo contrário, é saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, que isso deve me motivar a fazer a diferença. Porque se eu consigo fazer qualquer coisa, é por causa que o Senhor me capacita, por sua graça. E não porque esse universo está alheio, está entregue a si mesmo, a sua própria sorte, mas porque o Senhor controla todas as coisas. Quando Jesus diz lá na grande comissão, por isso toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, né? Aí ele diz, portanto, fazer discípulos, não é? Então, assim, em que base ele manda nós fazermos discípulos? Com base na autoridade que ele recebeu do Pai, ou seja, toda autoridade lhe foi dada. Então, façam discípulos, porque toda autoridade me foi dada.
Então, a base do nosso chamado, da nossa responsabilidade, não é algo aleatório, mas é a autoridade ao poder de Jesus Cristo. Sim, e você falou para a gente fazer discípulos, eu acho que inclusive a igreja, por si só, sabe, a existência da igreja invisível, ela por si só, para mim, é uma bela evidência de que a acomodação não é indicado, não é o que Deus tem planejado para nós, porque uma vez que você passa a integrar esse corpo, e aí pegando a analogia de Paulo, do corpo, você é um membro. E aí se você é um membro acomodado, que você está atrofiado. Alguma coisa está errada ali. Então, partindo dessa analogia, se a gente foi salvo para ser integrado também a esse corpo, se tem um papel importante fazer parte da igreja, então com certeza a gente tem um papel dentro desse corpo. A gente é um membro que tem alguma função. Então, se você não está exercendo essa função, provavelmente você está fazendo até mal para o corpo. Porque um órgão atrofiado, um órgão necrosando pode fazer mal para o corpo. Então, esse tipo de acomodação não é nada boa para quem foi salvo e para quem compõe uma comunidade, né? Sim. Bom ponto. E é isso mesmo, cara. Se a gente acha que a doutrina da predestinação, da soberania exaustiva de Deus, ao invés de nos encorajar, nos acomoda, é só você olhar para a história. É só você olhar para a história. É só você olhar para os reformadores, para os missionários que eram reformados. Caramba, se eles acreditassem dessa maneira, eles não teriam evangelizado tanta gente. Até mesmo hoje, né? Porque às vezes a gente fica preso no passado e acha que reformados e calvinistas só evangelizavam no passado, mas hoje mesmo muita gente está aí no campo missionário, evangelizando, chamando as pessoas ao arrependimento, crendo que aquilo que elas fazem faz a diferença, entendeu? Então, e isso só faz a diferença porque elas creem que Deus está no controle, é soberano e que pode usar eles para os seus propósitos eternos. Isso é muito bonito, cara. Isso é uma coisa que consola o nosso coração. Isso é uma coisa que nos conforta. Isso é uma coisa que nos consola, que nos acalma, sabe? A gente não precisa fazer as coisas assim baseado, será que eu vou ser capaz? Será que eu vou ter que resolver as coisas com o meu braço? Não, é o Senhor que capacita. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E encorajar, que é a palavra que você usou, é exatamente o contrário de acomodação, né? De se acomodar. Então, esse encorajamento, para mim, é a antítese, é a função exata. Já que acomodamento é o errado, é o que a gente acabou de falar que não é o correto, então o contrário, logicamente, surge aí como uma coisa que pode ser mais indicada. E eu tenho certeza que sim, que encorajamento é o que a doutrina da predestinação deveria causar. E se não está causando, é como a gente falou no começo, é uma má compreensão. Como tu disse aí, o dicionário científico pode ser usado para propósitos que antecedem a criação do tempo. Para mim isso é muito doido, assim, eu acho muito doido. Assim. Deus predestinou um bocado de coisas, mas ele quis que houvesse no tempo uma contingência em que esse plano dele seria concretizado por meio de mim. Sabe? É muito louco isso, que aquele propósito eterno, que inclusive assim, é infalível aquele propósito. E ele quis que no tempo se manifestasse uma necessidade, entre aspas aqui, uma necessidade de que eu fizesse uma certa coisa para que aquele propósito eterno e infalível se concretizasse. Se isso não é graça, eu não sei o que é. Se isso não é graça, eu não sei o que é. Quando Paulo fala, por exemplo, que a glória de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele, é isso. A gente está ganhando, a gente está sendo, sabe, empoderado no sentido mais pleno dessa palavra, que hoje em dia é usada de forma tão pejorativa. Deus, ele está fazendo com que vasos de barro suportem um tesouro. Isso é muito louco. Ele está pegando a gente, todo quebrado, colocando numa história que ele está regendo e colocando a gente para agir, para ser ativo no plano divino. Isso meu amigo, se isso não encorajar, não sei se os pais vão encorajar esse crente. E, inclusive, voltando a Paulo fala lá em 2 Timóteo, que é o livro que eu estou mais citando aqui, fala lá em 2 Timóteo, em um certo momento, parece que ele dá aquele desabafo final dele e fala que, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, né, eu completei a carreira. Então, eu acho engraçado Paulo falar isso, porque, obviamente, ele não está falando isso para contar a vitória para ele. Ele está falando justamente porque o contexto anterior, que eu citei alguns versos,
era aquele contexto de, olha, eu estou preso, mas eu sei que eu fui chamado na eternidade, e que esse chamado consiste na pessoa de Jesus Cristo que apareceu na história. Então, foque nesse ponto, foque no ponto de Cristo veio na história para nos reconciliar com Deus. Então, eu tenho certeza, eu tenho garantia de que nesse plano eterno eu tenho uma parte. E aí, por isso que ele diz que ele completou a carreira, ele guardou a fé, porque ele tem uma consciência, Paulo tem uma consciência de que no meio desse propósito eterno, que começa lá antes da história e vai além da história, ele tem um papel. Quando Paulo está falando disso, que Deus vai guardar o tesouro dele até o dia final, ele está dizendo o seguinte: o que eu fiz aqui na história foi o seguinte, eu abri a minha mente, eu entendi que eu tinha um papel a cumprir, e na verdade eu estou ganhando com isso. Eu não estou perdendo, eu estou ganhando com isso. Sabe aquela lógica inversa do Senhor Jesus? Perdendo, se você perder a sua vida, você acha, né, a vida. Paulo fez isso, olha o que Paulo fez, saiu lá do alto escalão dos cidadãos romanos, virou um cara que vivia sendo espancado, apedrejado, foi decapitado, mas ele estava dizendo o seguinte: Deus vai guardar o meu tesouro até o dia final. Ele largou tudo que ele tinha para entrar no plano que Deus tinha para ele. E aí o que aconteceu? Ele ganhou o tesouro. Agora ele está lá, não sei de Abraão, né, como Jesus usou, e está lá gozando. Então, de cara, boaça. não tem comparação. De boaça, né? É interessante, ele até cita, cara, em 1 Coríntios 15, o 9 e o 10, ele fala assim, ó: porque eu, Paulo, né, sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles, todos os outros apóstolos. Aí diz: todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, assim, muito massa, assim, cara. Paulo tinha um entendimento, assim, muito claro de que, ele se esforçava, ele trabalhava, mas ele sabia que, todavia, não era ele, mas era a graça de Deus. Ou seja, a glória não é do vaso de barro, é do tesouro, né? Sim, sim. Eu acho que eu tô sendo visado por alguma coisa. Já pensou nisso alguma vez? Como se sua vida estivesse sendo manipulada? Não. Então, para fechar nosso papo aqui, o que a gente pode dizer para jovens e adultos que estão conhecendo essas doutrinas reformadas hoje, que estão naquela famosa fase da jaula? O que a gente pode dizer para os nossos irmãos que estão conhecendo a fé reformada hoje? Eu começo de novo citando a Confissão de Fé, capítulo 3 de novo, só que agora no 8º parágrafo. Ela diz assim: a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humilde diligência e abundante consolação. Ou seja, nós não devemos achar que essa doutrina é meramente um ponto de convencimento racional. Olha como a própria Confissão de Fé trata a doutrina da predestinação, trata como um mistério espiritual que Deus usa para consolar pessoas, que Deus usa para certificar pessoas do seu chamado, que Deus usa no íntimo relacionamento. Então, o meu conselho seria para esses jovens evitarem essa atitude de usar a doutrina como argumento. Esse que é o foco. A doutrina não é um argumento, ela é um mistério espiritual que a gente acabou de assumir, que não compreende em toda a sua largueza. Então, essas duas coisas são infinitamente importantes no debate. É mais importante que o próprio debate, porque no fim das contas a gente acaba que não ganha quase nada com esses debates. Mas se for para discutir, discuta esse ponto a partir dessa ótica, de que isso é uma ação divina em nos revelar. E eu vou continuar lendo mais alguns trechos aqui. A própria Confissão de Fé, já no capítulo 17, no 4º parágrafo, fala sobre abalo de confiança de crentes. Olha só que interessante. Ela fala que o crente verdadeiro, estou falando, o crente verdadeiro pode cair em termos de confiança da sua salvação. Ele pode duvidar da sua salvação, o crente verdadeiro.
A pergunta 80 do Catecismo Maior de Westminster fala que a certeza infalível na sua salvação é uma vocação eterna que o crente tem como possibilidade. O crente pode ter certeza da sua salvação. Ele pode ter certeza de que Deus o predestinou. Ele pode ter certeza de que Deus está predestinando todas as coisas. Mas a pergunta 81 também fala que essa vocação à salvação eterna não é objeto essencial da fé. Ou seja, ela não é um elemento que vai garantir a sua fé. Não é crer na predestinação que te torna predestinado. Então, a pergunta 80 e a pergunta 81, para mim, são essenciais para você mostrar para as pessoas que podem estar começando agora que não é necessário você virar um apologeta da predestinação para que isso se faça uma verdade na sua vida. Se você foi convencido pela Bíblia, por uma pregação que você assistiu, por um livro que você leu, saiba que acima de qualquer coisa que aconteceu foi que Deus usou esse alto mistério e está te dando graça para compreender que a salvação dele é eterna, te alcançou. Dê graças a isso e não use isso como argumento contra outros irmãos. Não use isso. Se tem um irmão que não tem essa certeza, olha só, os próprios documentos de fé de Westminster estão dizendo: crentes de verdadeiro podem ter dúvidas sobre isso. Não é nenhum problema. Ele não é menos irmão, não é menos cristão por causa disso, né? Porque assim. Exatamente. Ele não é menos irmão porque ele acha que de repente ele pode cair da salvação. Porque o próprio catecismo está dizendo: ó, o que não pode acontecer é um eleito cair de forma final. A única coisa que o catecismo diz isso. Ele não vai cair no final. Ele pode cair durante a caminhada? Pode. Agora ele não vai cair no final. E se o crente acredita que de repente ele pode cair no meio da caminhada, você não tem que ir lá confrontá-lo, até porque se ele estiver acontecendo isso com ele está passando por um problema, ele precisa de ajuda e não de confrontamento, né? Aí você vai chegar com ele e dizer: não, mas está tudo predestinado. Se você cair, é porque você já estava predestinado ao inferno. Pelo amor de Deus. Não é isso que a doutrina está ensinando. Então, para mim é isso. Mais de 3 trechos aqui do documento, trazendo o próprio texto do documento para mostrar. Não utilize documento como arma, não utilize essa doutrina como arma, nem como argumento. Para mim, isso é o principal que precisa ser evitado. Cara, acho que você falou tudo, é isso mesmo. Eu me lembro que, eu vou citar o meu exemplo como um exemplo a não ser seguido. Eu me lembro que quando eu... Provavelmente eu assino embaixo tudo que você vai falar, provavelmente. Não, porque tipo assim, na época que eu comecei a conhecer os reformados, eu me tornei o cara chato, né, bicho? Que só falava disso, que só queria falar disso, que via toda a realidade das coisas somente pela lente da predestinação. E quem não acreditava nisso, tipo assim, eu já não via com bons olhos, sabe? Eu me achava melhor por acreditar nisso. E cara, eu afastei muita gente, briguei com muita gente por causa disso, sabe? Não usei a doutrina como as nossas confissões recomendam, né? Como forma de consolo, como encorajamento, como algo que traga louvor. Usava como meio de brigar mesmo com as pessoas, cara. Estava com medo de brigar com as pessoas. E algo interessante que você falou, que acreditar na doutrina da predestinação não quer dizer que você é um predestinado. O que faz nós sermos predestinados é a fé em Jesus Cristo. Se nós estamos no Senhor, se nós estamos no Senhor Jesus Cristo, é aí que está a nossa segurança, é aí que está a nossa predestinação, porque nós somos predestinados nele, por meio dele e para ele. Então, o foco é estar no Senhor Jesus Cristo. Tudo converge para o Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos firmados e com a nossa fé firmada no Senhor Jesus Cristo, aí então nós podemos descansar. Não é simplesmente descansar na doutrina da predestinação de forma isolada, como se ela estivesse num vácuo, destoando de toda a fé cristã. Não, ela está inserida num contexto em que Cristo Jesus é o centro de todas as coisas. Cristo é a nossa segurança. Então, se você quer saber se você é predestinado, veja se a sua fé está firmada no Senhor Jesus Cristo, se você crê no Evangelho de Cristo Jesus. Porque se você está firmado no Evangelho, se você está com a sua fé firmada em Cristo, naquilo que Ele fez, você é um predestinado, meu amigo. Você é um predestinado e dê glória a Deus por causa disso. E ore para que os seus parentes, seus amigos, também participem dessa glória. Perfeito, assino embaixo tudo, passei por essas fases também, fiz esse tipo de coisa também, mas hoje... Graças a Deus eu estou bem tranquilo com esse ponto da predestinação. Nunca mais entrei num debate. Tô curado.
Nunca mais entrei em nenhum debate sobre isso e graças a Deus também tive até a oportunidade de me reconciliar com algumas pessoas. Cara, não, era horrível, bicho, era horrível, sabe, assim, eu tinha vezes que, tipo assim, não tinha nada a ver com o assunto, cara, e eu puxava uma pontinha, assim, só pra entrar nesse assunto, sabe, só pra ver o que a pessoa ia falar, pra depois eu tentar refutar essa pessoa. Gente chata mesmo, mano. Calvinista, quando tá conhecendo as doutrinas da reformada, não é nem gente. Já fica calado mesmo, só orando. Bom, pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos só uma introdução. Claro que deve ter ficado muitas dúvidas, e sempre vai ficar dúvidas a respeito dessas questões, porque não são temas fáceis, não são temas em que a nossa mente é capaz de exaurir tudo que esses temas pedem. Mas espero que tenha sido útil. Espero que as nossas falas tenham sido úteis para vocês, que tenha sido edificante. E nós voltamos daqui a 15 dias, se você se permitir. Um grande abraço a todos e tchau. A exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e